Vamos continuar com nosso curso, né? Bom, hoje eu quero fazer uma proposta para vocês. Deixa eu ver. Oi, alô, oi. Fica tão alto assim, né? Acho que estão tão alto. Eu quero fazer uma proposta para vocês hoje. Quero fazer uma pergunta para vocês, aliás. Assim, gente. Eu tenho hoje eu preparei uma aula e eu quero perguntar assim para vocês. Eu tenho um vídeo aqui, que aliás eu já vi várias vezes, é um vídeo que eu gosto muito. Como eu comecei a falar sobre a questão da mediunidade, na aula passada eu abri para perguntas e respostas, né? E só assim, perguntas e respostas vai ser sempre, até o final do curso, porque eu acho legal. Porque às vezes eu estou falando uma coisa e às vezes acabo não contemplando aquela dúvida que você tem, então eu acho bem assim, dinâmico e de mais impacto de aprendizagem, se a gente puder perguntar, e se eu souber responder, eu vou responder, caso contrário, eu vou anotar e tentar responder. Mas assim, eu tenho um vídeo que eu adoro, já vi várias vezes, como eu quero mostrar alguns médiuns em relação à questão da mediunidade, então eu queria começar com o médium Peixotinho, que é um médium de efeitos físicos, né, de muita ectoplasmia, de materializações. E esse vídeo é um vídeo onde tem a entrevista dos filhos, e os filhos dão um depoimento de como eram as sessões mediúnicas que eles faziam na época. Então eu queria ter para vocês, quando vocês forem ver esse vídeo, observarem como é que era naquela época, 1940, eu acredito, 1940, 50, como é que eram essas sessões mediúnicas, né? Só que o vídeo ele tem 1 hora, né? Eu quero perguntar para vocês, assim, vocês querem ver o vídeo todo hoje e na próxima aula a gente conversa a respeito, ou vocês querem que eu faça meia hora, eu paro e a gente conversa do que eles falaram, depois na outra aula a gente retoma o vídeo? Todo? Vocês querem ver? Quem gostaria que eu passasse o vídeo todo agora? Só para a gente dar ok. E quem gostaria que eu fizesse em 2 partes? 2 partes venceu. Então vamos lá, vamos ser democrático, né? Então vamos fazer assim, eu vou passar uma parte do vídeo, aí a gente para, e aí eu quero conversar um pouco a respeito, antes de eu ficar entrando na questão do que é cada mediunidade, aquela coisa mais assim, mais pesada. Foi ligado? Então assim, eu quero passar um pouquinho antes, eu quero mostrar para vocês. Opa, eu estou mexendo numa outra coisa aqui. Tá, já foi. Eu vou falar um pouquinho do que eu comecei na aula passada e já vou entrar para o vídeo, tá? Eu não sei se o vídeo vai dar 30 minutos, mas enfim, é 1 hora e alguma coisa, 1h10, 1h05. Eu já vi esse vídeo várias vezes, eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito, gosto da figura do Peixotinho, né, um médium do início do século, nasceu em 1905, cearense, se não me engano, e ele digamos assim, algumas vezes foi em Uberaba, aliás, em Pedro Leopoldo, e ele fez algumas sessões de materialização junto com Chico Xavier, né? Inclusive, ali vocês vão ver no vídeo que ele, parece uma reencarnação passada, ele tinha sido filho de Chico Xavier, né? Foi mãe e filho, mas não tenho certeza totalmente, mas ali fala, e aí vocês vão ver que como é que eles faziam as sessões mediúnicas naquela época, como é que se dava essa questão. Então, prestem atenção e se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou parar e vocês podem perguntar e a gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos assim. Eu vejo que é melhor para a gente aprender também, né? E eu acabo aprendendo junto com vocês também. Né? Eu passei para quem faltou na última aula o que era mediunidade, né? É algo que todo mundo pergunta, o que é ser médium, né? Aqui eu tirei do que é o fenômeno mediúnico, do Hermínio Miranda. Hermínio, um espírita, escritor, muito inteligente, intelectual no meio espírita,
E aqui ele fala, né, chama-se mediunidade faculdade especial do ser humano encarnado através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sob muitas maneiras, em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. O que vocês vão ver em Peixotinho. Tá? Ele não é uma coisa, né? Não existe. Tem aquele que é só psicografia, tem aquele que só ouve, tem aquele que só vê, mas tem aqueles que psicografa, vê, ouve e ainda causa ainda efeitos físicos, né? Aí tem aquela que é médium. Né? Médium é um intermediário, é alguém que fica no meio, entre duas posições. Foi Allan Kardec que propôs a atualização da palavra. Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. É o que eu diria que seria o meio de comunicação que a gente tem, né? Seria alguém que é um meio de comunicação entre nós e a espiritualidade. Aí, depois a pergunta, né? Será que somos todos médiums? Né? E é aquilo que eu digo, somos todos médiums, mas aí tem aquela diferença. Né? Vamos aqui colocar um exemplo assim, só para a gente ilustrar um pouco na nossa mente, de 1 a 10. A maioria é 1, 1,5, 1,75, 2. Né? Mas eu sinto uma coisa. Todos nós sentimos. Né? E essa semana, eu vou contar assim, de antemão para vocês, assim, já o que me aconteceu comigo, de madrugada, 3 e pouco da manhã, fui tomar água, e eu estava na cozinha, e eu costumo geralmente ir no escuro, né, para não acordar, né? Eu já vou dormindo e volto dormindo para não ter que acordar, né? Mas enfim, mas ali eu deixei a luz do corredor, porque a minha mãe está comigo, eu estou cuidando dela, né, por um tempo. E aí eu deixei a luz do corredor acesa e fui, e eu estava tomando água e eu escutei alguém falar, me chamar. Mas essa voz, ela veio de fora para dentro. Então, na cozinha tem 2 janelas que dão para fora, onde estão os cachorros, e a voz, eu não sei de onde ela veio. E ela me chamou. E eu fiquei assim, eu pensei que fosse minha filha, né? Aí eu fui lá, abri o quarto, aí ela acordou assim, o que foi? Não, só vim ver se você estava bem. Aí ela me achou estranho, né? De madrugada eu abri para ver se ela estava bem, né? Mas é que não quis dizer o que eu tinha escutado. Aí eu fechei, pensei assim, aí eu fui lá, acendi a luz lá de fora, fiquei olhando. Aí depois eu fiquei lá parado assim, ver se chamava outra vez, né? Vocês vão ver, né? Se fui chamado uma vez, vou ser chamado 2 vezes, né? Mas é assim, nós temos um pouco isso, né? Às vezes a gente ouve, às vezes a gente sente, porque todos nós temos a mediunidade. Mas a gente não tem aquela mediunidade ostensiva, como tem alguns médiuns, de poder se sentar e escrever, psicografar, aliás, né? Ou ver com clareza, ou escutar com clareza. Né? Às vezes a gente escuta, às vezes pode ser impressão. Eu pensei, será que... Aí eu já comecei a pensar na minha cabeça 1001 argumentos que não fosse espiritual. Será que foi, de repente, barulho da água que deu a impressão que chamou meu nome? Mas é tão incrível, porque eu escutei vindo de fora para dentro da minha cozinha, me chamar e... Como é que é? Eu comecei a pensar nisso, porque a gente pode, às vezes, pensar que é alguma coisa espiritual, às vezes não é. Então a gente tem que ter muito discernimento e muita calma nessas horas, né? Que pode ser que seja, pode ser que não seja, mas todos nós um dia já escutamos alguém chamar a gente, ou aquele arrepio, aquela sensação de ter alguém junto com a gente. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Eu já senti algumas vezes, de estar sozinho em casa e ao mesmo tempo eu não estava sozinho em casa. E sentir alguém do teu lado a ponto de olhar assim, ó. Né? Opa! Acho que eu já vi na escola passar uma mulher baixinha, vestido verde, mas assim, quando eu olhei, sumiu. Aí eu disse, impressão minha é ou não é? Bom, um dia eu vou saber disso, né? Mas, então, a gente tem um pouco isso, né? Então, nós, claro que uns mais, outros menos, a gente vai passar pela vida tendo um pouco isso, porque a gente está sob influência também dos espíritos. Isso está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns também. Então, nós sofremos as influências dos espíritos todos os dias. Seja do teu anjo guardião, teu espírito protetor, familiar, do pai, da mãe que já desencarnou, do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, né, do teu avô, da avó, que está ali porque eles estão junto conosco. Né? Um dia nós estaremos com os nossos filhos, com os nossos parentes também. Quando nós desencarnarmos, a gente vai estar também presente.
né? Então a gente às vezes vai estar ali influenciando, dando uma dica, falando, porque a gente sofre influência e às vezes a gente acha, eu tive uma ideia boa, eu acho que fazer isso, às vezes não é, às vezes é da gente, mas às vezes também é do mundo espiritual. Então, por isso que quando essa pergunta aqui, em Obras Póstumas, página 57, item 33, todos nós temos, em algum grau, mediunidade. Não dá para a gente sair, eu sou médium, né? Não, todos nós somos. Tem aqueles que são mais ostensivos, que aí nós vamos ver agora, Peixotinho também, quanto o Chico, Divaldo e outros tantos, né? Assim, nós somos 1 em 1,5, 1,7, eles eram 100. Né, a mediunidade deles era muito ostensiva. Então, aqui, somos todos médiuns, né? Aí eu comecei a entrar na classificação dos médiuns. Então, eu vou parar por ali, né? Médiuns e efeitos físicos são todos aqueles que aptos à produção de fenômenos que sensibilizam aos nossos sentidos, né? Tais como o movimento de corpos inertes, né? Algum objeto, ruídos, etc. Trata-se de uma categoria de médiuns bastante infrequente em nossos dias, mas que teve fundamental importância na fase de implementação da doutrina espírita. Aí tem as subcategorias, né? Tipólogos, motores, translação e suspensão, transporte, pneumatógrafos, né? E aqueles que o médium está ali presente, a caneta escreve sozinha, que é escrita direta, coisa que raramente se vê hoje. Mais a questão de suspensão, de batidas, os raps que eles chamam, né? A psicologia e tal, fenômenos de transporte, isso já é algo que pode acontecer. Não é tão comum, o mais comum hoje é a vidência, né? A audiência e a psicografia. Né? Mas acontece, né? Mas eu vou mostrar aqui, não vou adiante, porque depois tem os efeitos subjetivos, né? Nós vamos ver alguns médiuns que tinham esses efeitos físicos. Inclusive, eu li, ontem, eu vi ela escreveu tipo de um artigo científico lá, que eu considero assim, um pouco equivocado, que fez uma comparação entre o Peixotinho e o Chico Xavier, não uma comparação pejorativa, muito pelo contrário, ele só estava mostrando a mediunidade de um e a mediunidade de outro. E Chico Xavier também começou a materialização também. Ele também expeliu o ectoplasma, se materializou, só que Emmanuel deu uma puxada nele e disse assim, o teu objetivo não é esse. O teu negócio é livros, psicografar. Deixa para os outros serem os efeitos físicos. Mas ele também tinha mediunidade para efeitos físicos. E ali, na tabelinha que ela fez, a menina, ela escreveu o artigo, ela colocou o Chico como sem a mediunidade de efeitos físicos. Mas ele tinha também. Né? Só que, claro que o objetivo dele era outro, né? Digamos assim, o acordo que ele fez no mundo espiritual era outro. Né? Mas vamos lá, eu vou agora, a gente vai ver, agora são 4h15, 15 para as 5, a gente para o vídeo, onde ele estiver, aí eu abro daqui para a gente fazer algumas perguntas a respeito do que a gente viu. É bem bacana os filhos falando, né, sobre a figura dele, do Peixotinho. Depois eu vou entrar em detalhes sobre a figura, para quem não conhece, vou mostrar a foto, quem era ele, quem foi ele, porque a gente fala muito, às vezes, dos médiuns, das irmãs Fox e tal, que começaram o espiritismo, mas eles aqui foram que deram também um impulso para que o espiritismo fosse conhecido. Precisou-se dos fenômenos físicos para que chamasse a atenção das pessoas, né, para que as pessoas se despertassem para aquilo e aí começassem a ter o interesse de estudar, de ler, de se aprofundar na doutrina espírita, ok? Então, deixa eu ver como é. Aí os meninos colocam aí eu não sei como é que vão fazer, colocam um vídeo e aí a gente vai assistir. Tá para incomoda isso aqui? Não? Pouquinho? Então eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui no momento a gente não vai. Opa, tem que cuidar que tem coisas aqui. Então a gente vai assistir o vídeo. E aí depois a gente conversa, ok? Vamos fazer essa dinâmica, vamos ver se vai dar certo também, né? Mas vamos lá, vamos esperar os meninos colocarem o vídeo.
Alô, produção? Fala, Agostinho, dá um jeito lá nos meninos lá. Opa, aqui. Já apaga a luz. Há pessoas que ainda vivem e que testemunharam esse fenômeno. Vozes de dentro da cabine. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados. Durante esse trajeto, iam caindo flores pelo chão. Eu achava que a casa de todo mundo era assim, que todo mundo convivia naturalmente com os espíritos. Peixotinho foi um jovem cearense, nascido em Pacatuba, uma cidadezinha do Ceará. Meu pai era muito brincalhão. Teve brincadeiras até severas demais, mas no início assim, cortou o bigode de um colega do quartel. Essas brincadeiras, meu pai era brincalhão. Ele dizia isso: espírita tem que ser alegre, porque a oportunidade da reencarnação é uma dádiva que o Pai nos dá. Eu sempre fui fluminense, nós tínhamos debates acalorados por causa de futebol. Papai adorava gato, coisa que eu não gosto. Ele tinha mania de brincar, de amarrar cordão, jogar, quando ele se aposentou, né? E jogar, e puxava para o gato ficar. Quer dizer, papai... Os espíritas, amigos lá de Peixoto é uma criança grande. Ele sonhava com carro, nunca teve carro mesmo. Houve a história também da cadeira de balanço, eu já era casada. Ele juntou um dinheirinho para comprar um Fusquinha. Quando ele saiu para comprar o Fusquinha tinha aumentado. Aí ele passou para uma loja de um judeu que tinha lá em Campos, que ele comprava. As prestações eram mais suaves, né? E comprou uma cadeira de balanço e disse: é o meu Fusca. Quer dizer, ele era desse tipo. Chegou em casa e disse: é o meu Fusca. E até hoje os netos, na casa de Alcione, eu acho que a cadeira está lá, né? E que a gente é o Fusca de vovô. Um cidadão que foi beneficiado, ou um filho desse cidadão foi beneficiado com tratamento. Um dia meu pai chega na casa do meu tio, onde ele estava hospedado. Tinha um carro bacana, novo. Naquele tempo não existia carro nacional. Isso era 52, 53. Os carros eram todos importados. Meu pai perguntou: meu tio, que carro é esse? Meu tio disse: é seu. Fulano deixou aí para você. Disse: não quero. Eu não recebo isso. E o cidadão: não, Peixoto, isso para mim é um sabonete. Assim. Disse: então você me deu um sabonete. Isso eu não recebo. Você foi beneficiado através do meu intermédio. Isso eu não posso receber de forma nenhuma, e não recebeu. Nunca conseguiu. Tirou carteira de motorista e tudo, mas nunca conseguiu ter o carro dele. Se você me pergunta de como os fenômenos começaram a ser organizados, não é? Porque de forma, digamos, aleatória e até traumática, eles começaram na adolescência. A mediunidade apareceu sob uma forma obsessiva. Em Fortaleza, meu pai enfrentou uma briga. Ele conta a briga que ele só se lembrava de ter apanhado uma barra de ferro. Foi a única coisa que ele se lembrava da briga.
Ele, mais tarde, é encontrado numa praia a uns 20 quilômetros do local, todo rasgado, a peixeira, mas sem um ferimento no corpo. A história, por exemplo, de que ele apareceu, não é? O corpo dele apareceu numa praia distante 20 quilômetros de onde ele teria estado antes, não é? E realmente com sinais fortes de agressão, essa história poderia naturalmente ter, né, levado a sua vida. A catalepsia e uma paralisia, que ficou 6 meses paralítico e foi curado com passes e água fluida, apenas por Viana de Carvalho. Graças a Deus, eu hoje louvo e agradeço muito ao Espírito Viana de Carvalho, porque foi Viana de Carvalho quem encaminhou aquele jovenzinho em época de explosão mediúnica e deu essa retidão, né, essa fidelidade a Kardec e a Jesus. Viana de Carvalho era uma figura muito querida em Fortaleza e muito combatida pelo clero da época, porque ele tinha 2 lideranças que a igreja não tolerava. Ele era o grão-mestre da maçonaria e era o grande orador espírita. A questão Baby, minha mãe, era impossível, né, desvincular esses dois. Eles com temperamentos tão diferentes, né, até opostos em muitas coisas, eles encontraram os pontos comuns, que era a mesma busca de espiritualidade. E nessa busca, um amparava o outro, né? Um foi esteio do outro. Minha mãe, com um jeito mais franco, mais sincero, defendia muito meu pai daquelas criaturas que se beneficiavam da mediunidade dele e depois ficava insuflando a vaidade nele. Peixotinho, você é isso, você é o melhor médico do mundo, você... E minha mãe cortava isso, às vezes, de forma muito incisiva, sabe? Não permitia que os bajuladores, que em geral são os que derrubam os médiuns e depois são os primeiros a afundar. Mamãe não permitia que essas pessoas insuflassem a vaidade no meu pai. Baby, sua esposa, tinha também muito cuidado com os elogios. Estávamos um dia conversando na cozinha e Peixotinho na sala, com um homem chegado do Rio. Ouvimos quando este disse: Peixoto, você pode se considerar o maior médium do Brasil. Baby aproximou-se de imediato e disse calmamente: o senhor está enganado. Ele não é o maior médium do Brasil. É o maior médium do mundo. Agora é só colocá-lo numa vitrine com esses dizeres em cima, para que todos vejam e esperar que ele caia abatido pela vaidade. O que ele é mesmo, meu senhor, é um espírito faltoso, como todos nós, a quem Deus doou essa mediunidade como meio de pagar os seus débitos. Quando tínhamos que fazer algum serviço desagradável, éramos crianças, eu tinha uns 10, 12 anos, e a gente reclamava de lavar uma fralda suja de criança, minha mãe dizia: não pense que está fazendo caridade. Você está cumprindo seu dever de ser humano aqui na Terra. Então, deu uma dimensão de caridade para nós como uma coisa muito maior do que apenas, né, servir ocasionalmente. Não é uma ação sazonal, é uma ação de todo dia, né? Todo dia a dia de compaixão, todo dia a dia de misericórdia. Eu digo que ele teve 2 anjos, ambas do sexo feminino. Araci, o espírito que acompanha, que é quem conduz o nosso núcleo familiar, que já era cristã há 100 anos depois da volta de Jesus, no início do cristianismo, e teve aqui na Terra Baby, que era outro anjo de luz, generosa
e que abria as portas da casa e do coração aos sofredores. A minha irmã, que desencarnou com 1 ano e 6 meses, ela teve uma gripe e meu pai tirou uma consulta e os espíritos disseram: entregue aos médicos da terra. Meu pai sentiu que ia perder a filha. E era a menina era muito apegada a meu pai. Toda criança, primeira palavra é mamãe. Araci falava papai antes de falar mamãe. Até quando ela chorava de noite, gritava papai, papai. Meu pai chamava minha mãe, e ela está chamando você, vai você. O médico do quartel disse: meu pai estava sabendo que ia perder a filha. O médico disse: não, o que é que ela tem? Foi lá e examinou, isso é uma gripe à toa. Com medo de meu pai ter fanatismo religioso, botou um enfermeiro 24 horas lá em casa, 24 horas por dia, dando os remédios nas horas certas. Com toda a medicação, a gripe transformou-se em pneumonia e Araci desencarnou. Araci, né, que em algumas oportunidades já aparecia realmente como um espírito sem aquela aparência da criança de 2 anos que faleceu, mas nessa oportunidade, parece até que numa data de aniversário, essa menina é pintada, o retrato dessa menina é pintada realmente como criança, e é alguma coisa que me fala assim muito ao sentimento, muito ao coração. Foi ela quem encaminhou meu pai. Meu pai fumava. Quando meu pai puxava um cigarro, depois que ela desencarnou, ela aparecia para ele, fazia assim com o dedinho e meu pai jogava o cigarro fora. O meu pai mudou completamente ali. Das coisas que eu mais aprendi com meu pai, que muito hoje me serve e que eu uso muito nas minhas palestras, são os exemplos de vida que ele nos legou. Então, muitos doentes aportavam à nossa casa. Alguns batiam de mala e cuia, como a gente costumava dizer, e não sabíamos. Às vezes, papai, certa vez, estava visitando Chico Xavier com minha mãe e chegou uma pessoa lá com um senhor, uma moça com o pai, com a mala muito grande. Eu espantei o tamanho da mala. E o pai estava trazendo essa moça, a gente já sabia, tinha que entrar, acomodar. E como chegou essa, que ficou 3 anos morando na nossa casa, tratando de um câncer no intestino, como chegou essa, chegavam muitos. E às vezes nós estávamos dormindo e mandava que a gente desocupasse a cama, né? Não, chegou doente, então nós tínhamos que sair da cama. Nunca tivemos esse espaço que hoje os jovens e as crianças exigem tanto, meu espaço, quarto, muito enfeitado. Nada disso. Vivemos com o pouco, muito pouco mesmo. Com tão nobre finalidade, as reuniões passaram a contar com a assistência de espíritos de maior expressão. Isso seria um meio de as tornarmos sérias, evitando inclusive a curiosidade. Diziam os espíritos que teríamos antes de tomar chá de banco, como apelidavam as reuniões isentas da presença de fenômenos de efeitos aparentes. Um dia, um capitão, comandante da bateria que meu pai servia no Forte Copacabana, penalizado com a asma de meu pai tinha uma asma muito forte, ele era muito doente, né? E aqueles acessos de asma dava pena qualquer pessoa ver aquela crise. Esse capitão disse: Peixoto, olha, eu não acredito muito nessas coisas, mas existe aqui no Rio, todo mundo fala, lá na rua Moncorvo Filho, em frente à Policlínica do Exército, existe
um homem, um médium que está fazendo curas maravilhosas. Toda a cidade está falando isso. Por que você não vai lá? Às vezes você consegue cura, não custa tentar isso. Meu pai ficou quieto, disse, eu vou tentar, mas não. E dizia para nós, se eu disser que sou eu, ele disse, isso é mentira, porque se ele pudesse curar alguém, curava ele mesmo. Meu pai era a prova. Meu pai tinha de passar por aquilo. Né? Ele tinha consciência de que aquela doença era a estrada de Damasco dele. Ele sabia que precisava daquela doença para sua evolução espiritual. Quando a gente ia conversar, a mesa chegava da rua, ia conversar contando que viu, e as coisas, os fatos nem sempre eram agradáveis, ele parava e mostrava para nós um quadrinho, um pensamento que tinha na nossa sala de jantar, que dizia assim, Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Então, eu não sei hoje se esse pensamento era dele ou da mamãe ou era de algum espírito que eu nunca tive essa referência. Mas sei que na nossa casa tinha esse quadrinho para que a gente vigiasse o verbo. Quer dizer, a educação do verbo, o direcionamento do verbo para a luz. Aí a gente abre a obra de André Luiz, especialmente Obreiros de Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, e a gente vai observar as advertências que André Luiz nos faz para o bom uso do verbo, como plasmador o Ernesto Bottizzano, também em suas experiências, a educação do verbo. Fundamental. São duas lições, além da misericórdia. Uma maçã. E eu ia comer a maçã, ele ou minha mãe diziam, quem te deu essa maçã? Foi fulano. Faça um bom pensamento para fulano que te deu essa maçã. Depois, a gente fica adulta, vai estudar Emmanuel em Pensamento e Vida e entende direitinho aquilo que nós aprendíamos desde a infância. A materialização dos espíritos é exatamente a corporificação, que é obtida através da liberação de uma matéria pelo médium de efeitos físicos, matéria essa que foi objeto de estudos, inclusive por grandes figuras do mundo acadêmico do século XIX. Inclusive, o próprio nome desta matéria, ectoplasma, foi sugerido por Charles Richer. Desde criança, nós estávamos na nossa oração diária e os espíritos nos jogavam as flores que solicitássemos. Então, um queria rosa, outro queria margarida, cada um escolhia suas flores. Eu, muito curiosa, a vida toda fui muito curiosa, eu queria ver de onde vinham as flores e ficava olhando, querendo descobrir aquele fenômeno. Mas, às vezes, as flores vinham na horizontalidade e aqui, jogavam assim no meu rosto e caía a flor que eu pedia aos espíritos. Começava a reunião, os espíritos começavam a se materializar, o barulhozinho na cabine, muitas flores também. Teve uma certa reunião no André Luiz, que eles davam uma flor de uma cor para o homem, uma outra cor para a mulher, em plena escuridão. E sem a liberação de ectoplasma não é possível a materialização. Os espíritos podem se tornar visíveis através de outros recursos, porque sabe que existe a mediunidade da vidência, não é? E existe o fenômeno da dupla vista. Então, os espíritos podem realmente se tornar visíveis. Olha, reuniões, às vezes, do Araci, do André Luiz, começava às 8, não tinha hora para terminar.
Às vezes é até 2 horas da manhã, dependendo do número de doentes que tinha, né? A cabine ficava um lugar que tinha parafina e que muitas mãos saíram, inclusive mãos assim, trançadas. São moldes que foram feitos dentro das reuniões de materialização. Então, nós temos aqui essa peça maior, que são 2 mãos entrelaçadas, do José Grosso e do Moisés Donec, sendo que a de baixo é que é a do Zé Grosso. E foram feitas em 26/12 de 1947. Essas outras mãos são de outros espíritos aos quais nós não guardamos, eu não posso dizer de quem sejam. E temos aqui o disco, que é amassado. Tá? Somente os espíritos poderiam fazer isso sem quebrarem. Pedras que foram transportadas até da Ásia. E temos aquela mãozinha dali que eu acho que é da esposa do seu Fonseca, Antônio do Fonseca. O seu Fonseca era um frequentador da casa? Ele é o frequentador e não é fundador, mas ele vem logo depois. É quem conseguiu esse terreno para que nós pudéssemos, vamos dizer, comprar. Àquela época com muita dificuldade. Tudo perfeito, você tinha coisa que não podia ser feito pela mão do homem, sabe? Porque como é que ia tirar depois? Então, e ali na cabine os espíritos trabalhavam, ninguém tinha acesso à cabine. Papai ficava trancado na cabine e ali aconteciam, era o trabalho da espiritualidade. Vovô Vitorino era uma alma linda, mantinha os olhos fechados durante as reuniões, para que a curiosidade não reduzisse sua capacidade de participar dos trabalhos e colaborar com eles. Renunciava ao belo espetáculo visual em que muitas reuniões se convertiam. Lembro-me certo dia um fenômeno de grande esplendor. A coluna de luz assumiu uma disposição horizontal, colocando-se acima de nossas cabeças. Ante exclamações de admiração e êxtase, vovô Vitorino indagava o que estava ocorrendo. Não está vendo, vovô Vitorino? Não, conserva os olhos fechados. Abra os olhos, vovô. Nessa mesma reunião, o espetáculo foi repetido mais belo ainda, naturalmente como homenagem àquele espírito humilde do bom velhinho. E ele não se conteve. Oh, meu Jesus, eu não mereço tudo isso. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados, né? Com a mão, alisava, a Sheila alisava a cabeça da gente, me alisou muito, né? Cara, beijava. Teve uma senhora em Campos que estava com câncer no abdômen e doía muito. Sheila dizia, vai passar, vou dar um beijo e vai passar. Essa contribuição é uma contribuição muito interessante para sabermos que tipo de substância ou que tipo de constituição física tem essa matéria, que os médiuns de materialização, os médiuns de efeitos físicos, têm a possibilidade de liberar pelos orifícios naturais do corpo. No caso de Peixotinho, essa matéria ela é fartamente liberada pela boca, pelos ouvidos e pelas narinas, né? Nós temos, inclusive, algumas fotos. Infelizmente, as fotos, logicamente, pelo fato de terem sido feitas lá pela década de 40, 50, não são fotos de uma qualidade, né, que nos dê a exuberância do fenômeno. Eu relataria o caso de um garoto que tinha, não sei se aspirou um parafuso ou engoliu um parafuso. Esse parafuso se alojou no pulmão. Aconteceu na cidade de Rio Bonito. A mãe, desesperando, correu todos os médicos e não podia curá-lo, porque qualquer cirurgia feriria o pulmão. Essa senhora recolheu ao espiritismo, foi a Campos, meu pai tirou uma consulta
E os espíritos disseram que precisava de uma reunião urgente para beneficiar o mundo. Meu pai convocou os irmãos, fez-se a reunião, materializa Dr. Bezerra de Menezes e Sheila. E os dois, num trabalho magnífico, desmaterializam um parafuso e tiram. Esse parafuso é colocado nas mãos de Dona Adete Viana, esposa do Ramiro Viana, que estava assistindo a reunião. Depois entregue à mãe da criança, que ficou do lado de fora, tinha medo de ver espírito, não entrou na sala de sessão. A extração em grande quantidade, ou a liberação em grande quantidade desse material pelo médium, não é, expõe a vida do médium. Basta dizer que essa substância ela é sensível à luz. E se por equívoco, por acidente, uma luz fosse acesa diante de um espírito materializado, o médium poderia falecer. Houve, aliás, um episódio que quase Peixotinho perde a vida. E a reunião teve de prolongar-se até a madrugada para que, através de vibrações, de hinos, de preces e de um trabalho estafante, que era o crer da espiritualidade, foi possível recompor razoavelmente o equilíbrio orgânico de Peixotinho, porque uma luz foi acidentalmente acesa no momento em que o espírito estava materializado. Eram tão frequentes os fenômenos, tão espontâneos, tão fortemente integrados no dia a dia de todos os companheiros, que éramos dominados pela consciência de que jamais cessariam. Era como se no estilo de vida fosse inaugurado e chegado tivesse sido o tempo em que a convivência com os irmãos da outra dimensão se tornara, enfim, rotineira e natural. A Sheila, com suas tranças, a gente via perfeitamente, né? Seus olhos azuis, né? E com os aparelhos, havia muito também nas reuniões, eles pediam para que as pessoas dissessem uma frase e imediatamente Zé Grosso materializava aqueles painéis luminosos que rodopiava toda a sala, escrito Jesus é amor, fé, amor e caridade, dependendo da frase que os assistentes falavam, o espírito imediatamente, era Zé Grosso que fazia isso. Ele fazia feito uns flashes de luz e a faixa ficava andando por todo o salão, né? Porque a matéria é sensível. A gente vai ver no próximo, né? Vocês viram que tem um depoimento dos 3 filhos. E eu chamo a atenção de vocês na questão de, como vocês se lembram que no depoimento, que como é que era a vida do Peixotinho, né? Como é que essa questão da mediunidade, que ele veio parar no espiritismo através do quê? De atos que ele andou fazendo por meio de obsessão, né? Provavelmente não conhecia a mediunidade, não conhecia o que era, e como o caso ali da briga, e que ele chegou e foi visto na praia todo surrado e etc. tal, né? E não é diferente do que muitos médiuns, né, que não conhecem a mediunidade, não sabem o que é isso, e quando se vê fazendo coisas que, né, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu fiz isso? Né, quantos eu acredito que deva ter na cadeia aí, já teve na cadeia, quantos que já mataram sem saber que mataram? E claro, tem aqueles espertinhos que falam que não sabe o que faz, né, mas quantos já mataram por efeito de obsessão, por serem médiums, e de repente não sabe o que aconteceu, né? Espíritos que são capazes de fazer isso e acabam dominando de uma maneira que a pessoa realmente perde a noção, perde digamos assim, a razão, e quando vê, se acorda, todo ensanguentado e tal, aí e já fez, né? Ali o Peixotinho começou assim. E eu chamo a atenção para ver a questão de como os médiuns, né, são tão humanos quanto nós.
né? Existe uma discussão no meio do movimento espírita dessa questão de idolatrar os médiuns, etc. Tal, né? Eu também sou a favor de eu não idolatro, porque na doutrina espírita é a fé com razão, né? Então a gente não tem que idolatrar, a gente tem que respeitar sim pelo trabalho, etc., que é diferente, né? A gente não pode ficar idolatrando, né? Idolatrar Chico Xavier, Divaldo, o José Fernando e tal. A gente respeita pelo trabalho, pela moral, né? Digamos assim, pela vida que leva, né? E que a caridade que praticou, etc. Mas o Peixotinho era uma pessoa que fumava, era uma pessoa que normal, como qualquer pessoa, né? E interessante, vocês viram que digamos assim, o tchan da vida dele, quanto médium, foi a partir do momento que ele perdeu a filha, ali a Araci, né? Vocês viram que ele é um centro espírita com o nome de Araci, né? A menininha tem 1 ano e meio, provavelmente ela veio, pelo que eu entendi, pelo que eu já li e já vi da história dele, provavelmente essa menina veio para dar uma sacudida no pai, chamar o pai para o compromisso que ele tinha assumido na questão da mediunidade, na questão do espiritismo, sacudiu um pouquinho o pai e voltou para o mundo espiritual. Tanto é que ela se tornou guia espiritual, tanto dele quanto da família. Né? Ela só veio e, né? E ele se apegou. Por que era pegada tanto nele? Né? O vínculo com ele. E quando ele ia fumar, ela aparecia e fazia assim, ó, o dedinho. Ela parecia quanto criança. Depois ela já estava na forma adulta já, né? Aí ele jogava o cigarro fora. Então ela foi quase que um guia espiritual. Só que ele teve vários. Vocês vão ver ali que Peixotinho, ele teve vários guias espirituais que ajudaram ele, né? Chico teve Emmanuel. Divaldo tem já a Joana de Ângeles. Ele parece que teve vários. Mas Araci era aquele espírito que estava ali junto com ele. E a questão da materialização, né? Como vocês viram que vai ter outros depoimentos, até alguns até engraçados, né? Que essa questão das flores, né? Essa questão de trazer os efeitos físicos, né? Opa, deixa eu ver aqui. Voltar aqui. Opa, aqui. Opa, foi mais adiante. Efeitos físicos, né? Então tem ali, ó, de transporte, né? Os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais através de lugares fechados. O Peixotinho tinha isso. Tanto é que as flores apareciam, tanto é que a Alcione disse que eu ficava olhando, né, curiosa para saber de onde é que vinha aquilo. Daqui a pouco, paf, vinha uma flor de lá, né? Veio na horizontal, né? Então, tinha esses fenômenos que aconteciam. Então, tem uns outros depoimentos da Alcione que foram muito engraçados. Que vocês vão ver que não vou falar porque senão perde a graça, né? Mas assim, vocês viram que como o Peixotinho, ele estava se construindo quanto um médium, ele estava trabalhando a questão da mediunidade dele e não foi da noite para o dia, né? Ele foi construindo o quê? O pensamento cristão. Ele começou sendo conduzido, alguém conduziu ele para o quê? Obviamente, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, porque quando a gente fala assim, eu não quero desenvolver a minha mediunidade, eu não quero trabalhar. Eu acho que antes de usar esse termo trabalhar ou desenvolver, a gente tem que primeiro conhecer a mediunidade. Por que o Peixotinho vivia às avessas com a mediunidade dele? Porque ele não conhecia o que ele estava passando. Quantos médiuns hoje a gente tem, por exemplo, que não sabem que são médiuns? Acham que isso é, sei lá, coisa da cabeça, não se atém a isso, porque primeiro não acredita, dependendo da cultura, né, da religião da família, às vezes não quer acreditar porque é teimoso, ou às vezes prefere fazer de conta que não está acontecendo, porque tem medo desse, tu tem que desenvolver a mediunidade. Não necessariamente, né? Tem que conhecer. Se você conhece a mediunidade, porque Peixotinho, ele foi, tanto é que os atos obsessivos que ele passou, digamos assim, com o Mirabelli, que é um outro médium que a gente vai ver, que já apresentei já no passado também, que estava trabalhando numa loja de calçados, daqui a pouco o calçado, e ele não sabia o que estava acontecendo direito ali com ele. Por quê? Porque o médium de efeito físico às vezes não sabe. E ele se via, e aí ele foi demitido, aí entrava numa firma novamente, e aí era demitido novamente. Então,
Por quê? Isso mediunidade é ruim? Não é isso. É a questão que quando você não conhece, você vai passar umas perrengas, digamos assim, no seu dia a dia. Né? Você vai passar porque você não sabe como. Como é que eu faço para controlar isso? É através da educação. Né? Peixotinho, ele começou depois a ter uma educação dentro da doutrina espírita, de leitura do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, mudou a conduta dele, ele foi largando depois a questão do cigarro, tá, aquela coisa toda. Eu não sei se ele bebia, acho que ele bebia também, mas ele começou a ter uma conduta diferente. Obviamente, uma conduta diferente, supõe-se o quê? Que o teu campo energético, né, que tanto é falado aqui, o teu campo energético começa a mudar. Tu tendo um campo energético melhor, você vai atrair o quê? Bons espíritos. Então, você mudando esse teu campo energético em volta de você, você obviamente vai atrair bons espíritos e você vai ter a proteção também, porque a gente não é que um médium tem proteção, todos vocês têm proteção também. Todos nós temos proteção. A gente acha que não. A gente acha que só médium tem proteção. O Chico tinha proteção do Emmanuel, o Divaldo da Joana, o Peixotinho da Araci. Não, todos nós temos. Tá? Todos nós temos proteção, só que a questão é esse campo energético, essa energia, a sintonia, porque o teu campo energético só vai mudar quando você começar a sintonizar na estação de melhor frequência. Quanto mais ruído, mais perrengue a gente vai passar, mais tripulação a gente vai ter, mais dificuldades a gente vai ter, porque a gente vai insistir em umas energias muitas vezes pesadas, mas energias que pesam, que a gente chega assim, ai meu Deus, eu estou pesado. E eu sei que, de vez em quando, eu passo por umas assim. Não pensa que eu estou livre disso, não. Eu sou, muito pelo contrário, sou tanto quanto vocês. Né? De vez em quando eu estou bem, de vez em quando eu estou meio irritado, de vez em quando eu estou meio reclamando de tudo. Às vezes, quando me... para. Só que eu tenho certeza que eu vou ser cobrado e muito. Por quê? Por causa do meu conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais seremos cobrados. Então, não posso, eu não tenho desculpa. Eu não sabia. Se eu vou falar isso, eles vão rir da minha cara. Você sabia? Tu sabia. Como que não sabia? Estavas fazendo o que na casa espírita? Estavas fazendo com tantos livros? Tu fez o que com isso? Então, a gente é cobrado. Né? A gente vai cobrado conforme o que é o nosso conhecimento. Então, assim, essa mudança de sintonia, a gente tem que fazer. Isso é uma luta diária. Né? Ser médium, principalmente, é uma luta diária. Por isso que quando o Zé diz assim que é uma responsabilidade muito grande psicografar, claro que todo mundo gostaria que o Zé continuasse aqui psicografando e tal, mas é uma responsabilidade muito grande. Não é só se sentar aqui e sair psicografando. Não é isso, mas olha o que mexe com a vida, tanto a sua quanto a da família e tal. Vocês vão ver ali os depoimentos das meninas e do menino ali, quanto que a vida ali, sabe, era mexida com isso. E eles tinham que estar andando o caminho reto, tanto é que ele dizia, né, falava, vocês lembram que a Alcione, acho que foi a Alcione que falou, que quando vinha com aquelas fofoquinhas, vinha falando alguma coisa, a fofoca, ele mostrou aquele quadro, eu achei muito 10 aquele dizer, né, ele mostrava aquilo ali, e essa questão do verbo, eu estava ali sentado, eu comecei a lembrar dos livros do André Luiz, que eu li ali, que realmente eles falam muito na questão da gente cuidar com o que a gente fala. Teve uma passagem na vida do Chico, que o Chico muito assim apressado, aí viu uma mulher querendo falar com ele, o Chico meio que, eu tô apressado, aí o Emmanuel, volta, atende ela, não vai ficar mais atrasado do que já está, por causa de 5 minutos. Aí atendeu ela, era sobre uma questão de uma receita que ela tinha recebido do Bezerra de Menezes, e que ela não sabia como tinha que fazer, ele orientou ela e saiu. Aí nisso ele mandou ele parar outra vez, olhar para trás e ver o que estava saindo da boca dela. E ela estava dizendo, Chico, vai com Deus, que Deus te abençoe. E eram bons fluidos. Os fluidos assim, claros, assim, né? Fluidos bons. Ela assim, e ele falou, e se você não tivesse atendido ela, que ela estivesse maldizendo para você estaria vendo fluidos deletérios saindo da boca dela. Isso poderia te atingir. Né? Então a gente sabe que a questão do verbo é importante. Por isso que a gente tem que tomar a nossa aguinha, né? Lembra daquele caso do Chico, que ali, até que saiu um filme ali do Nosso Lar ali? Toma água.
acalma a língua, quando não tiver mais vontade de falar, fazer fofoca ou falar mal de alguém, aí engole a água. Por quê? Porque a questão do verbo, ela digamos assim, é poderoso no sentido de que você pode ferir uma pessoa. Você pode magoar pelo resto da vida uma pessoa. Né? Se a pessoa é muito emocional, que está desestabilizada, está passando por alguma coisa, e o que você falar, você pode atingir essa pessoa e magoar ela para o resto da vida. Né? Então a gente tem que cuidar muito. Então essa questão que ela falou se encontra no livro dos Espíritos, se encontra no Evangelho. Né? A gente tem que controlar muito. E legal que ela falou ali, que a Sheila, para quem não conhece, era uma alemã, né? Um espírito bem conhecido no meio espírita. Se não me engano, ela era enfermeira. Não tem certeza. E o Bezerra de Menezes se materializava, olha só, né? A gente parece assim uma coisa de outro mundo, mas na época acontecia. Isso acontecia até porque o Peixotinho tinha uma ectoplasmia muito forte, né? Tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito forte. E aí acontecia várias materializações. Teve outros espíritos que, inclusive, que já vieram aqui na casa, que já psicografaram aqui, que a gente depois vai ver aqui. Né? E você fica, eu lembrei, ontem eu vendo, de noite, novamente, né? Vendo, eu disse, esse espírito já esteve lá na casa, já psicografou lá. Então esses espíritos, eles estão aí, gente, né, para nos ajudar. E ela, vocês viram que lá numa partezinha, lá no começo ela dizia que ela achava que era assim, né, que todo mundo se tinha contato com os espíritos. A gente tem, só que a gente não vê da forma como ela via, até porque o pai dela tinha uma mediunidade ostensiva de materialização. E a cabine em que ela falava aqui, gente, para quem não conhece, eram umas cabines pequenininhas, onde o médium era sentado, muitas vezes era amarrado, às vezes só de cueca, né? Era amarrado os pés, principalmente quando tinha assim, era mais quando tinha os cientistas, né? Para não ter nenhum tipo de fraude. Era amarrado as mãos, amarrado os pés, às vezes era deixado só de cueca, ou na realidade a cueca não era que nem essas nossas, era aquele cerolão, né? Até o joelho. Aí eu uso essas aí, são boas, né? São confortáveis. Aí ela ficava ali e amarrado e não saía dali. E ali em volta tinha uma cortina escura e era um breu, assim, não podia ter luz. Tanto é que a luz ela pode acabar danificando com a estrutura do médium, a radiação da luz. Tanto é que, vocês viram ali que o Peixotinho quase perdeu a vida em relação a isso. Foi assim, acidentalmente alguém acendeu a luz, provavelmente um espírito materializado, e isso dá um impacto no médium, porque o ectoplasma sai de quem? Do médium. Então aquilo volta para ele e volta, obviamente, com uma carga pesada, né? E aquilo pode até danificar a sua estrutura corporal. Tanto é que teve uma vez que houve uma pessoa que estava ali, sentadinho, como vocês estão aqui, e o espírito materializado passando por ali, e o cara resolveu abraçar o espírito, sair da cadeira dele e abraçar o espírito. No que ele abraçou, o espírito se materializou e o médium ficou, depois de algumas semanas, ruim, com dores no corpo, super mal, porque não se faz isso, né? Aí, porque o ectoplasma sai do médium e acaba podendo atingir ele, né? Mas, enfim, nós temos muita coisa para falar depois. Hoje já são 4 horas, né? É pena que não vai dar para abrir, mas na outra parte vai ser um pouquinho menos, porque vai ser daí, eu começo 4 horas, não, 5 horas. Eu vou começar às 4, vai ter umas 4h25, mais ou menos, o restante do vídeo. Aí eu vou parar para fazer as perguntas e respostas. A gente estava vendo aqui nesse vídeo materializações e efeitos físicos, né? Se alguém puder ler ou de repente querer anotar a pergunta para a próxima aula, aí eu vou parar, daí a gente vai poder conversar a respeito, né, dos espíritos que vieram, da materialização, como eu acabei de explicar agora, né, essa questão do ectoplasma, por que se faz no escuro, não se faz, com exceção do Mirabelli, assim, que eu conheço, foi um dos que eu conheço. Mirabelli é um médium de origem italiana, né? Eu tenho algumas fotos que depois se der, eu vou mostrar para vocês, que ele conseguiu fazer com que alguns espíritos se materializassem à luz do dia. Só que assim, gente, não é uma coisa comum. Eu diria até que é uma coisa rara de acontecer.
Eu não lembro de outros médiuns fazerem isso. A maioria faz isso. E aí, por isso que muitos falam assim, ó, mas então isso aí deve ter alguma coisa, é o médium que bota um pano em volta. Você sabe por que eles aparecem só o rosto? Porque nem todo espírito consegue se materializar totalmente. Isso vai de acordo com o espírito também, do conhecimento dele, como manipular aquela substância. A gente não pensa que a gente vai virar espírito, vai sair se materializando. Talvez a gente nem consiga. Tem espírito que, por exemplo, vocês viram aqui, na casa, que não consegue psicografar. É o outro que psicografa para ele. Por quê? Porque nem todos conseguem. Então, nem todos conseguiam se materializar a ponto de ficar parecendo uma pessoa como nós estamos aqui. Alguns aparecem só o rosto. Parece que é uma gravura colada, né? E em volta tem um chumaço de algodão, parece de um pano, de uma coisa assim. Mas era assim. Tá? Algumas materializações eram assim, outras não. Outras você via praticamente o espírito e você tocava. Vocês lembram que ela falava? A gente tocava neles, eles abraçavam, eles cumprimentavam, porque você sentia isso aqui. Estava como se estivesse vivo corporalmente, não vivo espiritualmente. Então, são coisas que aconteceram e hoje em dia materialização é bem raro, né? Eu não conheço assim, eu já até perguntei, tenho lá no Rio de Janeiro tal, que acontece com algumas materializações, mas não é algo hoje tão comum assim. Voltou a acontecer na década de 90, início de 2000, lá na Inglaterra, que eu vou mostrar para vocês, que eu sou na cidade de Scully, não sei se é escola, se fala Scully, que começou algumas materializações, alguns fenômenos de transporte novamente. Aí até um rapaz da Federação Espírita Brasileira, teve outros pesquisadores falando da volta desses fenômenos, porque às vezes a gente precisa de uma sacudida através dos fenômenos físicos. Né? Tem gente que se contenta com lendo, tem aqueles que ainda precisam ver o fenômeno da materialização, o fenômeno do teletransporte, o fenômeno de uma série de coisas. Mas tem outros que já não precisam. Ok, gente? Eu lamento não poder abrir hoje, porque já são 4h05, né? Desculpa, eu estou com 4 na cabeça, 5h05, né? Mas eu prometo que na próxima aula, aí a gente termina o vídeo, e aí por favor, anotem toda e qualquer pergunta, para que a gente possa daí a gente conversar a respeito, ok? Vamos fazer uma parada, né? A gente depois retorna, aí vai tomar um cafezinho, tem sanduíche ali, tem um café bem gostoso, depois a gente retorna aqui para que a gente possa daí dar prosseguimento na segunda parte do trabalho, ok, gente? Muito obrigado, até a próxima vez.